Filhos de Francisco. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o episódio 53 na quarta temporada dos Filhos de Francisco, podcast que tem Deus por pai e Francisco por paizão. Nosso objetivo é ver os dias de hoje pelos olhos da fé católica neste tempo auspicioso da reflexão teológica de Francisco de Buenos Aires. Estamos aqui porque duvidamos do que vemos para crer no que não vemos. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Curta e compartilhe as nossas redes sociais. No YouTube, Filhos de Francisco Podcast. No Instagram, no Facebook, Filhos de Frank com C mudo. No Twitter, Feed Francisco Podcast. Feed Francisco Podcast. Ou mande um e-mail para nós, podcast filhosdefrancisco@gmail.com. Eu, Luiz Alberto Bassoli, licenciado em Filosofia pela PUC Minas e educador há 33 anos. Moro hoje na cidade Nova Odessa, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Quem vai comigo é o meu companheiro Gabriel Resgala Silva, direto da Princesa da Mata, Rainha do Vale, a capital do pão borboleta suave e carangola. Ele é psicólogo e mestre em ciência da religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Na retaguarda e sempre na inspiração nos nossos episódios, Luiz Felipe Arbedo, psicólogo e professor de língua portuguesa, direto do Meier, no Rio de Janeiro. Esse episódio teve a pauta sugerida por Antônio Carlos Santini, que já esteve conosco em outros episódios. Ele nos mandou a seguinte mensagem: conheço 5 canais de TV católicos, Século XXI, Canção Nova, Rede Vida, Evangelizar, Aparecida. Todos cabem no rótulo de conservadores. Missa, adoração santíssimo, novenas, pregação, romarias, camisetas católicas, entre aspas, imagens, terço. E continua a mensagem dele. Existe algum canal que seja considerado progressista? Ou a ala progressista não acredita na TV como ferramenta de trabalho? Como explicar este vazio? O Papa Francisco já publicou, agora sou eu dizendo, documentos e fez discursos sobre o papel de uma TV católica. Ele já criticou inclusive uma, estadunidense, que age como um grupo de crítica ao seu pontificado. No Brasil temos 9 emissoras de inspiração católica, e a relação com as dioceses e com a própria CNBB nem sempre é tranquila. O momento mais difícil foi em maio de 2020, após, numa live, representantes de algumas dessas emissoras pedirem apoio ao governo federal em troca de propaganda positiva, entre aspas, do governo. A resposta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil foi dura, disse a CNBB. Recebemos com estranheza e indignação a notícia sobre a oferta de apoio ao governo por parte de emissoras de TV em troca de verbas e solução de problemas afeitos à comunicação. A Igreja Católica não faz barganhas, ela estabelece relações institucionais com agentes públicos e os poderes constituídos, pautada pelos valores do Evangelho e nos valores democráticos, republicanos, éticos e morais. Continua a nota. Não aprovamos iniciativas como essa que dificultam a unidade necessária à Igreja no cumprimento de sua missão evangelizadora. É urgente, sim, nestes tempos difíceis em que vivemos, agravados seriamente pela pandemia do coronavírus, que já retirou, naquela época, a vida de dezenas de milhares de pessoas, hoje centenas de milhares, e ainda tirará muito mais, que trabalhemos verdadeiramente em comunhão, sempre abertos ao diálogo, foi o que disse a nota da CNBB. Ainda assim, as emissoras ganharam mais força e espaço neste governo e são moedas de troca entre setores da igreja e políticos, indo contra as orientações da igreja em muitas vezes. Para falar sobre as emissoras católicas, a linha conservadora, sobre os silêncios no conteúdo de sua transmissão, além da ausência de uma abordagem comunicativa mais, entre aspas, progressista, convidamos Graziela Cruz, formada em jornalismo pela UFMG. Ela é mestre e doutoranda em cinema pela mesma universidade, professora de teoria de comunicação social, de cinema e teologia. E introdução ao cinema, tudo isso na Faculdade Jesuíta em Belo Horizonte, onde também atua como coordenadora de comunicação da mesma faculdade e do Colégio Loyola. Antes de passar a palavra para a Graziela, Gabriel, bom dia, boa tarde, boa noite. Qual a sua expectativa para esse tema nesse episódio? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um tema que a gente já abordou algumas vezes aqui, Assim, sempre entra um pouquinho, às vezes, num episódio ou outro. Na época que aconteceu esse fenômeno, esse
caso triste das TVs católicas aí com o governo federal, a gente comentou num programa, né? Mas agora eu acho que a gente vai ter a oportunidade de abordar de uma forma um pouco mais detalhada, né? Com uma pessoa que tem um conhecimento um pouco de dentro do assunto, por assim dizer, né? E eu acho que tem tudo para ser bem interessante a conversa. Graziela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma alegria tê-la aqui conosco, uma amizade de décadas que carregamos, né? Inclusive nesse meio, né? Tanto de evangelização quanto também na comunicação em alguns momentos. É uma alegria imensa poder estar com você aqui. Eu não posso deixar de falar isso. Antes de fazer a nossa primeira pergunta, Graziela, você é filha de Francisco? Olá, Luiz. Olá, Gabriel. Olá, você que nos ouve, né? Hoje estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, é uma alegria. E, claro, sou filha de Francisco, sim. Eu acho que o Papa Francisco é um homem abençoado, iluminado, coerente, que tem sabedoria, que tem demonstrado muita lucidez e muita clareza para perceber o momento que o mundo vive, o momento que os povos atravessam, os desafios da sociedade contemporânea, e ele tem essa possibilidade, essa clareza, essa sabedoria de conseguir ser uma presença, né, da igreja, ser uma voz entre tantas vozes que realmente aponta caminhos, mostra direções e traz realmente uma palavra consoladora, animadora, para que a gente possa seguir, né? Então, eu me considero, sim, respondendo a sua primeira pergunta, filha de Francisco. A gente sempre começa os episódios fazendo essa pergunta aos nossos convidados. Mas vamos lá, Grisela. Pela sua experiência, pela sua trajetória, você trabalhou durante alguns anos na TV Horizonte, em Belo Horizonte, né, que é uma TV da Arquidiocese. Como você analisa o papel desempenhado, em geral, pelas emissoras católicas enquanto ou emissoras de inspiração católica, né, como a CNBB gosta de dizer, como você analisa o papel delas na comunicação e nessa relação da comunicação e da evangelização, vamos dizer assim, integral que a Igreja, através do Papa Francisco, nos convida? Olha, é uma pergunta que exige uma resposta bem complexa, né? É difícil dar uma resposta simples, porque eu acho que, assim como a realidade da igreja no Brasil é muito complexa e muito diversa, costumo dizer que nós temos uma igreja católica, mas na verdade nós temos muitas formas de ser igreja. E assim também eu diria que na comunicação. Agora, em se tratando de TV, né, antes assim de responder, eu acho que é importante a gente dar um panorama de como que estão e quais são essas TVs católicas presentes hoje no Brasil, né? Então, assim, de uma forma bem geral, nós temos 3 grandes TVs, né, em nível, digamos, mais nacional, que seria a Rede Vida, a TV Aparecida e a Canção Nova, a Rede Canção Nova, TV Canção Nova, e algumas TVs que são regionais, que seria a TV Evangelizar, a TV Imaculada, a TV Horizonte, a TV Século XXI, a TV Nazaré e a TV Pai Eterno. Cada uma dessas, né, das regionais, ela está aí num canto no Brasil. Pai Eterno, por exemplo, está na cidade, a sede na cidade de Trindade, em Goiás, TV Horizonte em Belo Horizonte, a TV Evangelizar em Curitiba e assim por diante, né? Bom, o que eu diria que é uma característica geral de todas essas TVs? São TVs que, em sua programação, elas privilegiam programas de um cunho mais espiritual, né? Então, todas elas trazem muita a transmissão de missas, novenas,
algumas entrevistas, várias têm aqueles programas sertanejos, muitas com programas musicais, mas musicais voltados para músicas ligadas, né, à igreja, ao louvor. Algumas têm programas infantis, programas de receitas, programas voltados para a família, então, vida em família, a minha família e a sua família. E, basicamente, trazem momentos em que tem, geralmente, um padre, né, que se sobressai, por exemplo, né, a TV Evangelizar, que é da associação, né, Evangelizar, acho que Evangelizar é Preciso, que tem o padre Reginaldo Manzotti à frente e que está presente em muitos programas, né? Então, programas em que ele canta, ele fala, ele reza, ele reza o terço, ele lidera uma novena, e assim a gente tem essas pessoas que acabam se sobressaindo, né? A TV Horizonte, que é uma TV de Belo Horizonte, que eu conheço um pouco mais, ela é um pouco mais diversificada. Ela não tem essas características. Ela traz programas de esporte, né, de futebol, de crítica, de comentários sobre futebol, muitos programas de notícia, no geral, programas culturais, programas voltados para a terceira idade, com música, receitas, programas voltados à extensão rural, voltadas para o homem do campo. Então, e também, lógico, tem o momento da palavra, né, do arcebispo, tem os momentos de transmissão de missa, mas ela se diversifica um pouco mais do que as outras, né? Bom, então, de um modo geral, eu diria que a grande maioria dessas TVs, elas acabam tendo um compromisso consigo mesma, né, e com o seu público, que é um público que busca esse tipo de programação, de trazer um conforto espiritual, de levar um pouco a palavra de Deus e uma certa interpretação dessa palavra de Deus, a transmissão da missa, né, que inclusive assim, a pastoral da comunicação já trabalhou muito, já estudou muito sobre isso, né, o sentido e o valor realmente da celebração eucarística pela televisão, né? Se existe um valor sacramental ou não, mas isso é para outro podcast, né? Mas e a gente vê muitos programas, principalmente, né, na Canção Nova, nessas TVs que têm uma ligação mais direta com a Renovação Carismática Católica, programas também na Rede Vida, né, na Evangelizar, com um grande número de pessoas, né? Então, aqueles encontros com, às vezes, centenas, milhares de pessoas, com muitos momentos de louvor, de adoração, de oração, de palestras, de pregações, que atendem a esse público que busca esse tipo de experiência de espiritualidade, né? Eu ainda não vou responder a pergunta do Santini, né? A gente primeiro está entendendo um pouquinho o panorama das TVs católicas, que tem, então, esse... Né, para poder vir aqui, eu dei uma olhadinha assim, na programação, né, do Pai Eterno, por exemplo, que tem muitas novenas, missas, programas chamado Em Comunhão, outro Palavra da Salvação. Então, a gente vê que são programas que se voltam para esse tipo de, como eu disse, né? Por exemplo, Evangelizar tem o Noite de Louvor, Vida em Família, outro programa chamado Experiência de Deus. Então, e grande parte, né, assim, essas TVs, elas têm aquele momento em que há um pedido, né, de doação, de participação do público, que muitas vezes, inclusive, se associa a essa TV, como faz parte de um clube de evangelização, ou se torna sócio e acaba se sentindo um partícipe, né? Uma pessoa que participa, que faz parte daquela missão de evangelizar que a TV desempenha.
é chamado a fazer parte, dando a sua contribuição mensal. Por quê? Porque televisão, é uma das coisas mais caras que existem em termos de veículos de comunicação, né? Gabriel, Oi, Graziela, é um prazer estar conversando com você aqui, né? Eu queria pegar o gancho nesse finalzinho da sua resposta aí sobre a questão, uma das questões mais polêmicas envolvendo as TVs católicas, que é a questão financeira mesmo, né? Como você salientou, televisão é algo caro, né? Então exige um tipo de financiamento. E nós temos dois tipos, não sei se eu estou desatualizado nisso, né? Mas até pouco tempo a gente tinha dois tipos de visão. A maioria das TVs, como você disse, elas pedem doações, né? Elas participam de outras fundações que precisam de financiamento de outra forma, mas algumas delas também fazem comerciais, né? Tem propaganda e como qualquer outra TV, com exceção, se não me engano, da TV Canção Nova, que vive exclusivamente de doações mesmo, só de campanhas, né? E dos seus próprios produtos que são divulgados ali, né? E aí tem uma grande questão ética a respeito disso que se impõe. Eu lembro que já foi quadro até de um programa de humor, aquele Tá no Ar, a TV na TV, tinha um quadro que eles satirizavam a figura de padres fazendo merchandising, né, dos mais diversos produtos, assim. E é algo extremamente comum a gente ver. A gente liga lá a TV católica, tá o padre vendendo colchão, tá vendendo produtos milagrosos, né, que prometem, por exemplo, acabar com o tabagismo, acabar com o alcoolismo, né? Como que você vê esse cenário? Você vê quais os pontos que você acha necessários realmente nesse ponto e até que ponto você acha que isso realmente, a partir de que ponto, aliás, né, que isso ultrapassa o limite ético, o limite que está dentro de uma moral cristã, de uma perspectiva católica realmente, a seu ver? Olha, Gabriel, primeira coisa, né, televisão é um veículo de comunicação muito caro. Não é fácil você manter um canal de televisão no ar, né? E assim, você tem toda uma questão de manutenção, você tem cenários, você tem equipamentos, câmeras, iluminação, sonorização, é, toda a parte de satélite, de tecnologia que envolve pagamento de pessoal, enfim, né? Assim, isso é só o básico. É realmente muito caro. A gente vê, né, que, por exemplo, a TV Canção Nova, ela tem 350 retransmissoras em cidades do interior e está presente em quase todas as capitais do país. Tem 5 estúdios, tem 3 espaços para eventos, um deles com a capacidade de 80 mil pessoas, é o maior vão livre coberto da América Latina. É, a TV Aparecida é a sétima TV aberta mais vista no país, também tem um aparato tecnológico, espaço também muito que necessita, né, de ser grande, de ser moderno, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando um grupo se dispõe a investir em televisão, ele já tem que ter ciência de que o gasto diário, semanal, mensal, para manter aquilo ali com um padrão de qualidade mínimo, com capacidade para manter-se no ar e não sair do ar por falta de programa, por falta de equipamentos, enfim, é algo que demanda muito investimento. Bom, e aí, como você disse, né, uma forma é você buscar doações. A maioria delas, né, todas elas buscam doações. A outra é buscar uma participação de anúncios do governo, né, publicidade do Estado. E a outra é vender espaços publicitários comerciais para empresas, né, do comércio aí que vendem. A outra, como você disse, é o merchandising, né? O que é o merchandising? É você trazer para dentro da sua programação alguns produtos
e as próprias pessoas que estão ali, elas fazerem propaganda, né? Uma coisa meio testemunhal, digamos assim, né? É, eu acho que você perguntou da questão ética, não sei, não me sinto assim, não sei, bem para falar sobre essa questão ética, né? Eu acho que isso aí é muito delicado, realmente, a partir do momento em que você utiliza, né, um veículo de comunicação para levar a palavra de Deus, para evangelizar, para dar o testemunho da vida cristã. Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você coloca junto, né, nesse pacote, digamos assim. O que, que você embrulha junto com isso? O que mais você traz colado a esse anúncio? Porque realmente aí sim você pode ferir a beleza e a como se diz, a pureza da palavra, né? E a força da palavra. Eu vejo que, né, como o Luiz falou, eu acho que foi em junho, maio, junho de 2020, que houve aquele encontro, né, essa reunião com a Frente Parlamentar Católica, e junto também com padres e empresários das TVs católicas, e é bom dizer que não participaram, né, a Canção Nova não participou desse encontro. A pessoa ali que mais esteve, digamos, em evidência foi o padre Reginaldo Manzotti, e foram essa reunião com o presidente da República, né, que está aí na presidência, que é o Bolsonaro, e eles foram cobrar, né, mais publicidades oficiais, ou seja, mais verba, né, do governo, e uma maior entrega de outorgas, porque a gente sabe que no Brasil as concessões para TVs e rádios, elas vêm do Ministério das Comunicações, passam pelo Congresso Nacional, passam pela Comissão também de Ciência e Tecnologia, mas elas passam pela Presidência da República, né, e pelo Ministério das Comunicações. Foram pedir, então, mais outorgas e mais verbas. Em troca, dariam mídia positiva para o governo em relação à pandemia. E aí é muito complicado. E aí sim eu posso falar de ética, né? Porque nós sabemos tudo o que o governo não fez para defender o povo brasileiro na pandemia. A gente sabe de todo o problema que foi de ser um governo negacionista, de demorar a aprovar vacina, de dizer, inclusive, que a vacina não era eficaz, de fazer propaganda para medicamentos que não eram eficazes contra a Covid. E isso tudo, esse discurso negacionista, levou ao que levou, né? Um quadro de 685 mil mortos pela Covid. Então, quando as TVs elas fazem esse troca, essa moeda de troca, oferecem o espaço, né, da TV, sabendo que as TVs católicas atingem milhões de pessoas, e pessoas que acreditam no que aquela TV católica tem. Por quê? Porque elas estão ali justamente dizendo que anunciam a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Se você une, você concilia a palavra de Deus, o anúncio do Evangelho, tudo aquilo que é anunciado, com uma notícia positiva a essa palavra negacionista, você tem alguma coisa errada aí, né? Então, isso realmente foi muito estranho, para não dizer absurdo. A CNBB, o Luiz leu, né, a nota que a CNBB ela publicou, realmente criticando e condenando essa prática, porque não é uma prática sadia, não é uma prática ética, não é aquilo que a gente espera de pessoas que se dizem cristãs, que se dizem anunciadores do Evangelho, né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que há que se ter muito cuidado com aquilo que você diz, aquilo que você faz e aquilo que você coloca colado ao seu discurso
em veículos de comunicação tão poderosos, com um alcance tão amplo como são as TVs. Quer comentar, Gabriel? Não, eu concordo plenamente. Eu estava aqui procurando o número do episódio que a gente Rapaz, eu abordou. procurei ontem e não achei, não. A gente vai achar esse episódio e vai botar A na gente. descrição aí, porque a gente comentou na época que isso aconteceu, foi um escândalo realmente, assim, que abalou, né, muito a gente como católico, e eu lembro, assim, de muita gente, muitos leigos se indignaram profundamente, né, com os padres, que muitos, né, que eram queridos de muita gente, e alguns leigos empresários também, né, algumas TVs, que, enfim, é algo sem palavras, né, sem palavras, justamente num dos momentos em que a igreja deveria ser uma voz mais profética nesse país, deveria mais denunciar o que estava acontecendo de ruim, né, contra a vida. Algumas TVs, vamos deixar claro isso, foram por esse caminho tão lamentável, né? Então, mas por sorte a gente teve uma resposta da CNBB à altura, a gente teve, enfim, contraponto nisso daí, né? Só fazendo uma observação, Graziela, na verdade a Canção Nova participou dessa reunião, porque o Eros Biondini participou, o deputado, então se ele participou, a Canção Nova participou, né? Talvez não como um representante explícito, mas todo mundo, até pela relação do Eros com a Canção Nova em Belo Horizonte, a gente sabe que a presença dele era a presença, pelo menos, indireta. Mas vamos ver se a gente ainda vai falar sobre isso, exatamente sobre esse ponto. E também, ressaltando que a TV Pai Eterno participou, mas desautorizou o padre que participou, tá, nessa reunião, e a TV Aparecida não participou dessa reunião, só para deixar claro. Como você disse, a voz principal ali foi do padre Reginaldo Manzotti naquele momento. E eu queria continuar um pouco nessa linha, né? Porque assim, eu acho que esse ponto da sustentabilidade acaba sendo um problema talvez crucial, né? Na forma como as emissoras, ou como as redes, né, católicas se posicionam. Para mim, o ponto mais doloroso em relação a isso é uma emissora, uma delas, né, dessas grandes, que coloca propaganda durante a missa. É um negócio para mim que não entra na minha cabeça, né? Você colocar uma propaganda durante a missa, né? É uma coisa que não definitivamente, né? E eu acho estranho. Eu não sei se você se você tem essa informação, você trabalhou numa emissora de inspiração católica da Arquidiocese de Belo Horizonte, fora o mal-estar que acontece, e raras vezes, como essa aí também não teve jeito da CNBB não se posicionar, não existe um movimento, uma pressão interna de bispos, arcebispos, padres, em relação a algumas situações abusivas, porque tem situações que tudo bem, alguém pode considerar que determinada espiritualidade seja mais adequada ou não à sua diocese, isso vai gerar uma certa tensão. A história da renovação carismática no mundo é assim, e é normal que seja assim, não é só a renovação carismática. Mas não é esse o ponto. O ponto é que tem situações que são obviamente abusivas, ou seja, liturgicamente, ou seja, nesse caso, em termos pastorais. Não existe um ponto de solução quanto a isso, vai se acomodando. Como é que você observou isso trabalhando numa emissora católica, embora fosse da arquidiocese, mas também com certa repercussão? Na Arquidiocese de Belo Horizonte, quando eu trabalhei na TV Horizonte, né, quer dizer, a TV Horizonte sempre foi, pelo menos, né, naquela época, agora eu estou mais distante, mas uma TV que se propunha a ser uma TV bem com uma diversidade, né, de programação que atendesse desde a criança, que tinha um programa infantil diário muito bom, né, com a Rúbia, até a questão da cultura, do esporte, saúde, notícias, jornalismo. Então, era bem diversificado. E também havia, né, o programa às 6 horas que sempre trazia uma palavra sobre Nossa Senhora, uma oração, né, com Maria, as missas e outros eventos, digamos assim, que eventualmente aconteciam ligados à igreja.
Agora, o que eu percebo, Luiz, com relação à sua pergunta, ao início da sua pergunta, é que sempre houve, há e haverá incômodos por parte dos bispos, de muitos bispos, em relação a movimentos, a tendências ou a alguns caminhos e descaminhos aí da igreja. Por quê? Porque a igreja ela tem uma diversidade muito grande, né? Então, é lógico que aquele bispo que tem uma inclinação maior para as pastorais sociais, ele vai dar mais atenção a essas pastorais sociais na sua diocese. Aqueles bispos que têm uma inclinação maior para uma igreja mais, digamos, ou carismática ou ligada a algum outro movimento, também pode abrir-se um pouco mais para isso. Mas eu acho que na CNBB a gente percebeu, né, ao longo dos anos, uma CNBB nos anos 70, por exemplo, e nos anos 80, quando a gente tinha Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Helder Câmara, Dom Luiz Loscheider, Dom Ivo Loscheider, tantos outros, né, Dom Pedro Casaldáliga, Dom Tomás Balduino, Dom Mauro Morelli e outros tantos, onde havia um protagonismo da CNBB na sociedade. Então, a CNBB ela era chamada, ela era convidada pelos grandes meios de comunicação, né, os grandes meios de comunicação da sociedade, para dar também a sua palavra em relação às grandes questões nacionais, sejam políticas sociais, econômicas, culturais, mas existia um protagonismo. A voz da CNBB era uma voz reconhecida, era uma voz demandada. A partir dos anos 90, principalmente depois, né, do ano 2000 para cá, até por uma mudança, né, na linha dos novos bispos nomeados, e com a morte também, a saída de cena desses que eu citei anteriormente, houve uma mudança na condução da CNBB e nesse, digamos, protagonismo dos bispos do Brasil, né, em termos de uma voz reconhecida e uma voz ouvida na sociedade. E aos poucos essa voz desapareceu ou ela se tornou muito menos importante. A gente vê isso assim hoje claramente. Raramente a gente vê um posicionamento da CNBB sendo destacado, né? Ou alguma pessoa, algum bispo sendo fonte para os grandes meios de comunicação, sendo entrevistado, né? E dentro da CNBB existe sim um incômodo com relação, e existia talvez, né, eu lembro que nos anos 90, principalmente, quando surgiram a Semana Social Brasileira e esses movimentos mais ligados às pastorais sociais na CNBB, existia sim um incômodo muito grande com, por exemplo, os padres cantores, né? Na época que o padre Marcelo Rossi surgiu com grande força e com grande destaque nas redes de televisão, dando entrevistas nos programas, né, de entrevista de Hebe Camargo, Faustão e etc., né, esses programas de maior índice de audiência. E toda a movimentação em torno, né, da própria missa do padre Marcelo, né, conduzida por ele, enfim, existe um incômodo, né, mas os bispos eles se respeitam muito, né? Então assim cada um no seu quadrado, cada bispo na sua diocese, cada um tem o seu espaço, a sua autonomia para conduzir, né? A CNBB ela é simplesmente uma conferência dos bispos, é um espaço onde eles se encontram, eles determinam diretrizes para a igreja no Brasil, né? Mas não existe uma incidência, não existe como se diz, uma incidência mesmo da CNBB sobre as dioceses, né? Cada diocese tem a sua autonomia. Gabriel? Queria pegar um pouquinho um gancho com essa história que você lembrou do padre Marcelo, quando ele começou a
aparecer mais, tem ganhando grande destaque na mídia, né? Para a gente falar um pouquinho sobre, a gente falou até aqui agora das mídias católicas, né? Mas também tem outra questão que são os católicos nas mídias seculares, né? Que ainda são muito grandes no Brasil ainda, as televisões seculares, né? E aí eu me lembro de três momentos interessantes, assim, e que simbolizados por três padres distintos, né? O primeiro foi nos anos 70, quando o padre Zezinho teve uma explosão gigantesca em termos de venda de discos, né? E até hoje ele vende bastante, ainda é uma referência, né? Mas naquela época ele se recusou totalmente a ir nas mídias seculares. Ele não ia em programas de auditório, não ia em mídia secular, e mesmo assim conseguiu ter uma vida espantosa na época que não existia internet, né? Até hoje eu não sei como ele conseguiu fazer isso, assim, foi realmente surpreendente esse trabalho, né? De boca em boca, através da gravadora Paulinas e tal, né? O segundo momento, como você citou, foi no final dos anos 90, com o padre Marcelo Rossi, que pela primeira vez a gente teve padre indo em programas de auditórios seculares, né, e ele foi um fenômeno também, né? Se não me engano, até hoje, não sei se ainda é a pessoa que mais vendeu discos no Brasil, ou se ainda está nos primeiros lugares, assim, né? E como você disse, causava esse incômodo, porque ele às vezes não tinha tanta formação assim, alguns temas que eram colocados para ele, alguns bispos, como você bem colocou, né, não só de não ter formação, vou colocar de outra forma, ele não se expressava como algumas pessoas gostariam que ele se expressasse, para ser uma voz do catolicismo na TV secular, por assim dizer, né? E então ficava aquele certo desconforto. E em terceiro momento veio o padre Fábio de Mello, lá no final dos anos 2000, já com uma abrangência maior, né? Porque aí não foi só uma questão popular, né? Ele não abrangia só um público, enfim, um pouco mais popular mesmo, por assim dizer, né? Mas ele também pegava algumas pessoas, inclusive da própria mídia, né? Artistas, até alguns intelectuais, né? Pessoas que vinham com tinha uma visão um pouco mais simpática ao que ele tinha para apresentar naquele ponto, e aí ele começou a ser visto de outra forma, né? E eu queria só saber assim, como você vê hoje esse trânsito aí entre mídia secular, mídia católica, a inserção de pessoas, não só padres, né, mas do catolicismo e de mensagens católicas na mídia secular. Como é que você vê isso hoje em dia em relação ao que era antes? E o que você vê, se você ainda vê algum incômodo nesse aspecto, ou se já está de uma forma diferente? Olha, Gabriel, o Padre Zezinho realmente, né, foi um fenômeno. Eu mesmo, no grupo de jovens, né, a gente cantava as músicas do Padre Zezinho, era uma coisa assim, fantástica, né? E ele realmente, o estilo de música eram músicas muito voltadas para dentro mesmo, né? Da igreja, os movimentos de jovens, de famílias. Então, ele tinha digamos, um conteúdo, né, muito voltado para dentro e uma imagem muito voltada para dentro também. O Padre Zezinho era aquele padre, né, assim, Padre Zezinho mesmo, né? Ele não era uma figura para fora da igreja em termos de ser midiático, era aquela pessoa singela, né? Era um religioso, é ainda, né? O Padre Zezinho ainda está aí. Agora, já Marcelo Rossi, ele foi visto, e aí eu digo uma coisa importante, né? Os grandes meios de comunicação, eles não fazem nada à toa, de graça ou de forma aleatória, né? Existe uma intenção. Eles não vão dar espaço para uma pessoa, um artista,
se eles não virem que aquele artista vai, primeiro, atrair audiência, né? E vai trazer algum tipo de ganho para a sua imagem, né? O Padre Marcelo era aquele jovem que tinha feito, né, se eu não me engano, posso estar errada, mas eu acho que ele fez faculdade de educação física e que se Fez sim, entregou à fez sim. vocação sacerdotal, né? Se entregou à vocação sacerdotal, então era aquele jovem que se converteu, ou que se entregou sua vida a, a Deus, né, ao sacerdócio. Então, para a mídia, é um personagem interessante. E, além disso, ele vendia muitos discos. Porque a própria Renovação Carismática Católica, já por si só, pelos encontros no Morumbi, no Pacaembu, no Rio de Janeiro, na Canção Nova, em todos esses lugares que reúnem milhares e milhares e milhares de pessoas, já é um público gigantesco, né, consumidor. E aí é o que eu digo, a grande mídia é uma empresa, né? É uma empresa, é um negócio que vende produtos, que tem o lucro, porque a gente vive num país capitalista, então são empresas capitalistas que têm, no final das contas, o objetivo é o lucro, né? Então, você traz pessoas que ampliam a sua audiência, e quando o padre Marcelo Rossi vai num programa, é lógico que aquelas pessoas que gostam, que seguem, os católicos que já viram o padre Marcelo ali ou aqui, que gostam, compraram seu disco, eles vão ligar ali, vão assistir, e aquilo traz audiência, né? Depois, o padre Marcelo Rossi acabou tendo problemas pessoais que o afastaram, de uma certa forma, né, desse, desse cenário midiático é, de fora da igreja. E o padre Fábio de Mello já é uma pessoa diferente, né? Ele, ele, ele é aquele rapaz também, né? Bonito, que ele traz uma serenidade, né? Ele tem uma voz bonita, ele tem um apelo musical diferente do padre Marcelo Rossi, diferente do padre Zezinho, né? A figura dele diante das câmeras, ele consegue conversar mais com a câmera, com o público, de uma forma mais pessoal, digamos assim, do que o Marcelo Rossi conseguia, que o Marcelo Rossi era mais de multidões. O padre Fábio de Mello é mais do eu e você ali. Tanto que o programa dele na Canção Nova, né, é uma coisa meio de psicólogo, de aquele que vai fazer algumas interpretações com relação ao comportamento, à emoção, à vida emocional e do dia a dia das pessoas. E é o que a gente vê que o mundo está mais, né, muito necessitado disso, né? Dessa pessoa que olha nos olhos e que fala. E ele, hoje, né, eu estava zapeando aqui na minha TV, por exemplo, domingo passado, ele presente no programa do Hulk, né? No, agora Pois é, Domingão gente. do Hulk. Hã? Não, não, eu só falo que. Quê? Pode comentar, depois eu falo em cima do Tá. que O você programa do falar. Luciano Huck. Ele, como um dos participantes, já é a terceira vez que eu vejo ele lá, né? Então, ele é interessante porque todo mundo chama, né? O padre Fábio de Mello, sabem que ele é um padre. E ele é um padre jovem, que se veste na moda, né? Um cara mais descolado, bonito, que ri das coisas, comenta, é engraçado, tem bom humor. E quando é convidado a dar uma palavra, né, assim, ele dá uma palavra que eu diria uma palavra acertada, né, como cristão, ele, ele não titubeia, ele tem a sua palavra. Mas, é lógico, é alguém bem aceito, né, numa Rede Globo, por exemplo, porque é alguém também que faz com que a emissora ela se mostre como uma emissora que aceita a diversidade, não tão diversa assim, né? Desde que seja um padre bonito, que faz sucesso, que é bem aceito, mas é um padre, né? Então, é meio que um toma lá da cá.
né? Para a igreja é interessante, para essa igreja, digamos assim, né, que é representada pelo padre Fábio de Mello, não é toda a igreja, por estar ali presente, né? E para a emissora de televisão, por ter uma pessoa que é ligada também à Igreja Católica, estar ali presente. Agora, é importante isso que eu disse, não é toda a igreja. E daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho, né, da questão das igrejas ditas progressistas, por que elas não estão na televisão? Eu acho que é meio evidente, mas a gente pode falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Você quer comentar, Gabriel? Não, é só um comentário mesmo, assim, a respeito disso do Padre Fábio, porque ele já está há muitos anos na mídia, já é extremamente conhecido, né? E como você falou, ele é uma pessoa que passa uma imagem muito, muito propositiva a respeito dos valores cristãos mesmo, né? Então, eu só vejo críticas a ele dentro da igreja por aqueles setores ultra radicais, conservadores, reacionários, que realmente criticam tudo que não for da linha deles, né? Mas é algo inusitado, né? Você vê, porque agora ele está indo no programa do Luciano Huck, fazendo participações a respeito de algo que não tem nada a ver com a vida espiritual. Como é que eu vou dizer assim? Não é uma questão evangélica ali, não é uma mensagem cristã. Algo que não tem problema algum, né? Um quadro de entretenimento que ele participa e tal, né? E faz parte também isso, ele ter essa, como você disse, vender pode ser interessante para a igreja, né? E para ele, enquanto sacerdote, se colocar como alguém comum, alguém que tem esse trânsito e tem essa facilidade de comunicação com as pessoas, que ri, que se diverte, que está ali num momento de descontração, né? Mas não deixa de ser curioso para a gente também esse aspecto, né? Porque é algo que a gente não está acostumado a ver, é algo que, no princípio, quando o padre Fábio se propôs a fazer isso, gerou um incômodo em alguns setores na igreja, inclusive na congregação dele na época, ele era deoniano, né? Mas, enfim, eu acho que é algo para a gente observar mesmo e tentar, como você falou, tentar, não sei, talvez abrir a mente mesmo a respeito de várias possibilidades, né, de mesclagem do catolicismo, do cristianismo com as mídias, além do que a gente está acostumado a observar mesmo, que a gente está acostumado a esperar, né, por assim dizer. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, Gabriel Graziella, que é o seguinte: eu acho que não tem uma receita própria e sempre vai haver uma certa bateção de cabeça, porque Exatamente. não deixa de ser um terreno novo, é um terreno pantanoso, como você falou tão bem já, Graziella, da questão dos vários interesses que podem estar, desde que quando a gente colocou a questão do merchandising na TV católica, né? Eu vi muito isso o Padre Marcelo. Só que o Padre Marcelo, eu sempre tenho um mas positivo para o Padre Marcelo. É engraçado isso. Porque assim, o Padre Marcelo teve uma coisa nessas participações dele, que foi a preocupação dele sempre estar marcado pela presença do bispo dele. Por mais que o Padre Marcelo acabou sendo uma pessoa que teve um destaque muito grande, a associação da imagem do Padre Marcelo estava sempre ligada ao Dom Fernando, né? Isso era uma coisa muito forte. O que dava a ele uma coisa... E, aliás, essa é uma orientação, e esse ponto eu queria comentar, que a gente ainda se reunia lá na capela com a tia Iracema, Graziella, lá em Belo Horizonte, na capelinha de Santo Antônio, o povo chamava de Santo Antônio, era Nossa Senhora do Rosário, e o Vaticano havia emitido uma orientação. Eu lembro dessa época lá, a gente lá ainda década de 80. O Vaticano deu uma orientação de se cuidar de evitar o personalismo dentro dos programas católicos. E isso era um alerta diante dos escândalos que haviam acontecido com os pastores evangélicos nos Estados Unidos e a preocupação que isso não acontecesse com os padres católicos, que na época na TV estavam Padre Jonas e Padre Eduardo fazendo Louvemos o Senhor, que foi o primeiro programa, vamos dizer assim, antes mesmo que a Canção Nova existisse enquanto televisão, só tinha rádio, né? E essa questão do personalismo é um problema que eu vejo até hoje, né? Quando a gente vê os padres cantores, e aí padres cantores que muitas vezes focados nele mesmo, e na própria atividade do Padre Fábio, que muitas vezes é muito personalista, e isso é uma coisa que realmente acaba sendo
um risco, mas eu entendo o risco enquanto sempre vai ser uma situação, vamos dizer assim, difícil. Queria fazer também uma observação sobre o Padre Zezinho. Eu vi um show do Padre Zezinho em Tambacuri, lá deve ter isso uns 15, 20 anos, lá perto do Alfotone, e eu fiquei impressionado. O show do Padre Zezinho é um negócio espetacular. É um homem de um poder de comunicação que é impressionante, né? E o Padre Zezinho, quando a gente fala na questão do personalismo, só o fato de ter tantos padres, quase que discípulos dele na própria congregação dele, mostra que não era um fenômeno personalista, né? Era um fenômeno comunitário, pelo menos da comunidade dele. Mas o nosso tempo já está indo, né, Graziela? E você tem que responder a pergunta que iniciou a ideia desse episódio, ou seja, por que que aparentemente, né, a igreja progressista, uma igreja que não enfatiza tanto o aspecto, vamos dizer assim, não da espiritualidade, mas desse tipo de espiritualidade, de missa, de romaria, porque ela não, aparentemente, não abraça a transmissão do evangelho dentro dessas emissoras e até, ou melhor dizendo, das emissoras, não, nesse formato de televisão. E aí eu coloco uma segunda perguntinha, ou seja, por que também essas televisões, essas emissoras não abrem espaço para esse tipo de trabalho ou de perspectiva? Por que elas são tão fechadas? São perguntas muito diferentes. Vamos lá, a primeira. Por que bispos ou movimentos da igreja progressista não abraçam a evangelização pela televisão? Olha, Luiz, eu acho que por tudo que a gente está conversando até agora, a gente pode. Quando você me colocou essa pergunta, eu fiquei pensando e procurei assim se existia essa resposta, mas a resposta eu acho que ela é um pouco evidente. O que se chama de igreja progressista, na verdade, é a igreja que está muito envolvida com as pastorais sociais, né? Com essa vivência ou experiência da mensagem do Evangelho, levando a palavra, mas também levando a presença junto àquelas parcelas da sociedade que são mais empobrecidas ou excluídas, ou que sofrem as feridas em sua dignidade, né? Então, esse trabalho que é feito, ele é muito de ir ao encontro dessas pessoas onde elas estão. E aí eu penso na pastoral carcerária, na pastoral da mulher marginalizada, na pastoral do povo da rua, o povo que mora na rua, na pastoral do menor, né, das crianças que estão aí sofrendo ou abandono ou a miséria, na pastoral do migrante, na pastoral do pescador, na pastoral até, deixa eu ver aqui, deixa eu lembrar mais algumas, né? Pastoral do surdo, a pastoral da terra, né? Ligada aos movimentos do povo sem terra, a pastoral da sobriedade, que é voltada para o pessoal que está, as pessoas que têm dificuldade em se livrar das drogas, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da cultura, a pastoral da comunicação, a pastoral da criança, a pastoral da juventude, eu falei dos pescadores, a pastoral dos nômades, né, dos povos nômades, pastoral universitária, né, que leva, que tenta trabalhar junto aos universitários, enfim, é um número enorme de pessoas, né, de leigos, sacerdotes, irmãos, religiosas, religiosos, que se envolvem justamente nesse trabalho, que é muito de olho no olho, de acolhimento na realidade onde essa pessoa vive, de levar não só, né, a palavra, a, a celebração, mas também algo que seja concreto em termos de apontar caminhos,
de ajudar concretamente as pessoas que estão vivendo esse problema, essa questão que as envolve. Bom, pensando assim, qual o sentido de se fazer uma emissora de televisão, né? Sendo que a televisão, eu já disse, primeiro, é um veículo extremamente caro. Essas pastorais, quer dizer, a igreja dita, chamada progressista, ela não trabalha com muito dinheiro. Se ela tem muito dinheiro, ela volta os seus recursos para as necessidades fundamentais, básicas, imediatas daqueles que são o seu público-alvo, né? Quando se pensa, né, num lugar em que você reúne 70 mil pessoas para um dia de pregação, de oração, de louvor, de celebração, isso aí é uma massa de pessoas, lógico, que estão reunidas ali com o mesmo objetivo, né? Não que não seja importante, não que não seja válido, acho que sim. Mas a igreja mais voltada para essas questões mais concretas, os problemas e a vida concreta das pessoas, ela não vai fazer esse tipo de coisa. O que ela vai fazer? Uma romaria da terra. Então, ela vai reunir-se milhares e milhares de pessoas, onde ela vai fazer uma peregrinação, que tenha um momento de oração, mas que tenha um sentido de caminhada daquele povo rumo, né, à solução ou à reivindicação da solução dos seus problemas, mas unido pela mesma fé, pela mesma celebração, né? Ela vai fazer outros tipos de reuniões, de encontros, que não simplesmente um encontro voltado para uma espiritualidade, digamos, mais individualista, né? A não ser que você esteja ali com a sua comunidade, mas a igreja progressista, eu não gosto muito desse nome, né? Mas eu diria a igreja mais em torno dessas pastorais sociais, ela não tem esse tipo de demanda, né? De usar um canal de televisão para transmitir missa, para transmitir a palavra, porque ela faz isso em pequenos grupos, em pequenas comunidades. É muito mais essa vivência do evangelho, essa vivência da celebração comunitária em grupos menores, de pessoas que se conhecem, de pessoas que compartilham da mesma realidade, né? Então, eu veria isso. Eu acho que, aí, já falando da segunda pergunta, por que as por que as TVs católicas ligadas mais a esses outros movimentos não cede espaço, né, para essa igreja das pastorais sociais? Acho que é porque não é interesse nem de uma nem da outra, a não ser quando existe alguma notícia, né? As pastorais sociais, elas ocupam muito lugar das notícias, quando existe algum tipo de evento, algum tipo de fato noticioso, aí sim. Mas em termos de celebrações, de orações, acho que não haveria muito interesse de nenhuma das duas partes. Eu até acrescentaria uma coisa, né, Graziela? Enquanto você falava, eu penso aqui. O acirramento político-partidário nos grupos católicos, especialmente de 2014 em diante, acaba até prejudicando isso também, né? Porque eu imagino o grau de reclamações que chegariam em algumas dessas emissoras se passasse o encontro das SEBs, se houvesse alguma celebração mais enculturada, que as pessoas não entendessem adequadamente o que estaria acontecendo ali. E aí entra. É uma coisa meio patética que eu vou falar aqui, aí entra a preocupação, inclusive, de perder os associados, né? Porque, aliás, esse para mim é o grande. É a grande encruzilhada que vive a comunicação católica de alto custo, né? De alta despesa como essa. É você chegar a um momento que você tem que falar o que as pessoas querem ouvir e não o que elas precisam ouvir, né? Basta lembrar que a pregação, talvez das mais importantes de Jesus, no final dessa pregação, muita gente foi embora. João capítulo 6, né?
Quando Jesus faz o discurso do Pão da Vida, muitos foram embora e Jesus fala, vocês também querem ir? Aí eu fico pensando se as emissoras que têm alta despesa como essa são capazes de fazer uma pregação que incomode tantas pessoas que elas deixam de contribuir com elas. Ou será que a programação... E, aliás, você é doutorando em comunicação, você sabe isso melhor do que eu, né? Pode até falar melhor do que eu, mas é o risco da comunicação realmente no sentido de que você se torna escravo do meio, né? Quer dizer, a comunicação ela se perde não naquilo que é o conteúdo que deveria ser ou que se proporia ser dentro de um contexto católico, mas se torna escravo do próprio meio, que é a própria televisão, daquilo que é próprio da televisão, que você tão bem ressaltou, né? Porque não é só a questão, a despesa é alta porque é complexa a transmissão, como você disse, né? Em termos de cenário, produção, tudo aquilo, que é diferente do rádio, por exemplo, onde você tem uma produção que precisa ser bem feita, mas é muito mais simples, né? Que trabalha só com o áudio. Realmente, como você disse, a gente tem outros podcasts a partir desse episódio aqui, a gente tem um monte de assunto que a gente pode aprofundar mais um pouco. Gabriel, já estamos caminhando para o final, você gostaria de fazer uma última pergunta, algum comentário? Eu gostaria de fazer uma observação a respeito disso, o seguinte, que realmente faz total sentido isso, né, de setores mais sociais da igreja terem, por assim dizer, outras preocupações, além de a despesa de dinheiro, de custo, né, de tempo tão grande que a TV exige. Então, por isso, talvez o Santini continue um pouco frustrado de não conseguir sintonizar uma TV lá para ele assistir, que seria que talvez ele abarcasse alguns pontos que ele sinta falta, né? Mas, para as novas gerações que já dominam outras mídias, talvez a gente haja ainda um espaço que possa ser preenchido, que é o espaço da internet, né? E que é muito mais barato, né? Você não precisa de tanta despesa quanto a televisão. Inclusive, se você quiser fazer só como algo bem particular, como a gente está fazendo aqui, né? A gente vai, faz e não, quem quiser vir que venha, né? E deixa, joga no espaço, né? Para ver se alguém assiste ou não, por assim dizer, né? Sem grandes investimentos em divulgação. E é um setor que eu acho que, infelizmente, foi totalmente dominado pela ala mais radical da extrema direita católica, por assim dizer, né? Acho que nem a renovação carismática conseguiu ter uma presença na internet tão forte assim quanto o conservadorismo, o neoconservadorismo, e pior que o conservadorismo, né? O reacionarismo católico, né? Que a gente já conversou aqui várias vezes como que isso fez um estrago tão grande no catolicismo, ainda faz, e até na política nacional, porque teve uma influência muito forte, né? E me pergunto isso, será que não seria um ponto para a igreja social olhar com carinho, talvez, né? Porque a gente vê, por exemplo, o padre Júlio Lancelotti, ele tem um respeito nas mídias sociais mais progressistas, mesmo para quem é de fora da igreja. O Papa Francisco é uma figura que também desperta esse olhar, assim, né? Poxa, que bacana, ainda tem coisas interessantes na igreja, para quem é de fora, obviamente, né? Não que para quem de dentro não faça, mas eu digo assim, para a pessoa que às vezes vê só coisas negativas, né, que do ponto de vista dela é negativo, da mídia que chega para ela da mídia católica, ela vê alguns pontos diferenciais nesse aspecto mais social. E fica essa questão, será que não seria um ponto para a igreja mais social, mais progressista, olhar com carinho, talvez, né? Não sei, acho que pode ser. Eu acho o seguinte, é interessante isso, Gabriel, que você levantou. O público das televisões, das emissoras de televisões, está envelhecendo. Eu tenho um filho de 17 anos que ele não vê televisão. Os colegas dele não veem televisão. Esses meninos, esses adolescentes, eles não assistem televisão. As redes sociais é que são a fonte de informação e de entretenimento deles. Então é YouTube, né, que traz tudo. São os canais de busca, né, de conhecimento, o Google, que te traz tudo também, ou seja, a internet hoje,
os filmes no streaming e tudo que você quer ter em termos de informação, de entretenimento, de conteúdo, você tem acesso pela internet. Então, essas TVs católicas com essa programação, o público delas é um público mais envelhecido e é um público que vai chegar a um ponto em que ele vai acabar, né? Eu concordo com você. Eu acho que as redes sociais, né, o YouTube e outras que vão ser criadas, assim, porque cada hora surge uma coisa nova, né? É impressionante a capacidade de se inventar e de se reinventar o tempo todo na internet. São os canais hoje e no futuro próximo que vão realmente, que tem essa possibilidade, né, de, de transmitir alguma mensagem de uma forma muito mais assertiva. Porque a TV, apesar da gente ter nichos, né, a TV por assinatura, por exemplo, ela já é especializada em nichos, né? Então, a emissora que é só notícia, a emissora que é só futebol, a emissora que é só desenho animado, etc. Outra que é só para vender as coisas. Mas muito mais assertiva, muito mais focado são os meios de informação, de comunicação na internet, né, as redes sociais. Então, é algo que realmente deve ser visto. Eu acho que existem né, assim, programas ou conteúdos que já são feitos pelas pastorais, né, por essas pessoas, como você disse, Padre Júlio Lancelotti, que tem muito espaço, com certeza, inclusive nas mídias tradicionais, né, nos jornais, televisão, talvez muito mais do que nas TVs católicas, né? É interessante isso. E aquilo que o Luiz falou, né? Eu acho que de 2014 para cá, e eu diria muito mais ainda de 2018 para cá, houve, né, por parte de uma parte dessas TVs católicas, eu não sei de todas, eu confesso que eu não tenho conhecimento, mas existem alguns canais, por exemplo, né, eu sei muito bem da Canção Nova, que fez uma opção, né, por apoiar o presidente Bolsonaro, né, desde o início. Ele esteve lá, né, o pessoal fez uma oração para abençoá-lo, para ungí-lo, e de lá para cá existe essa bancada católica, né, do Congresso também, que dá um apoio ao presidente, né? E a gente sabe que, por outro lado, o lado mais progressista, né, o lado das pastorais sociais, não apoia de forma alguma este governo e está muito envolvido, né, hoje, por exemplo, numa campanha muito mais voltada a uma campanha mais vinculada ao povo, né, que seria a campanha do PT com seus do Lula, né? Então, assim, existe uma divisão claríssima. Mais um motivo, né, como o Luiz disse, para que não haja uma participação, digamos assim, porque nenhuma das duas partes vai querer essa participação, porque elas são realmente opostas, né, nesse momento. E eu tô lembrando aqui agora, que se não me engano, em 2014, a Canção Nova abriu espaço para um líder católico aqui de São Paulo, que é do Partido dos Trabalhadores, e que houve um movimento em massa da audiência exigindo o fim do programa, e o programa teve que terminar. Se não me engano, foi do Edinho Silva, se não me engano, né? Então você tem um histórico. Aí volta o risco que a comunicação cara de alto custo tem de você querer agradar a audiência para poder sobreviver, ao mesmo tempo deixando de lado assuntos e temas que seriam muito importantes que fossem divulgados. Talvez a resposta a essa questão que o Santini colocou esteja... Aí eu vou dar os dois lados, né? Eu vejo que muitas vezes há um discurso intolerante de grupos da pastoral social contra a renovação carismática, e ao mesmo tempo eu vejo que a renovação carismática muitas vezes dá motivo para que haja esse discurso, vamos dizer assim, intolerante das pastorais sociais em relação a ela, né? Se a gente pensar enquanto igreja, propriamente dito, seria necessária uma conversão mútua, né?
Só que eu, pessoalmente, acho improvável, exatamente porque nós caímos, essa é a minha opinião, tá? Estou poupando a Graziella, talvez seja a mesma, ela pode falar se quiser ou não. Talvez esse seja. Nós caímos no mesmo problema que os evangélicos caíram. A vantagem é que a Igreja Católica tem um estofo institucional que a poupa desse risco. Mas hoje os líderes evangélicos eles servem basicamente a interesses políticos e econômicos e não a Jesus Cristo, né? E a gente está caindo nesse mesmo risco quando a gente vê candidatos que usam, católicos, carismáticos, que usam o nome de Jesus para atender os seus próprios interesses e não os interesses nem da igreja, eu vou falar dos interesses do povo, mas eu poderia falar dos interesses da igreja. Basta lembrar, vou lembrar um caso aqui, de uma votação que o deputado Eros Biondini votou, isso foram várias, né? Mas eu me lembro de uma em especial, eu posso até depois pesquisar, em que ele vota contra a orientação da CNBB, alegando que. Foi o Eduardo Cunha fazer aquelas loucuras de colocar uma votação no dia, depois fazer a votação no outro dia, mudando, tentando superar a do dia anterior que ele perdeu. E aí o Eros vota num dia de acordo com a orientação da CNBB e no dia seguinte ele vota contra a orientação da CNBB, alegando que fez uma enquete e o gabinete dele recebeu uma pressão muito grande. Mas aí, se é para a gente eleger deputado católico para votar contra a orientação da CNBB, então a gente elege deputado que não seja católico, né? Essa contradição é uma coisa que realmente não cabe na. Mas aí entra um outro aspecto, e é interessante, né, Graziella, que a gente vai falando aqui, a gente abordou de passagem coisas que dão um podcast, que é a questão do envolvimento político dentro desse assunto, né? Lembrando que as emissoras católicas e evangélicas cresceram durante o governo Bolsonaro atendeu o pedido delas de novas concessões, entra a questão do personalismo, entra a questão de como a comunicação pode se tornar vítima, né? A comunicação, a mensagem ao meio, né? Voltando lá ao McLuhan, né? Quer dizer, como a questão do próprio meio televisivo pode distorcer essa mensagem. Enfim, tem vários assuntos que não dá para a gente abordar aqui. Gabriel, você já fez as considerações finais? Quer fazer uma última palavra para eu passar para a Graziella? Não, pode passar. Eu acho que fui bem contemplado, gostei muito da conversa. E como você falou, a gente daria para gravar vários outros podcasts aqui, né? É um assunto muito importante de ser debatido. Espero que a Graziella tenha disponibilidade para estar com a gente em outros momentos, para falar não só desse, mas de vários outros temas também. Exatamente. Eu quero registrar aqui, a gente vai fazer um trabalho na edição, mas eu quero agradecer, Graziella, pela sua participação, né? E vou passar para você para as suas palavras finais, mas registrar que, como alguns vocês devem ter observado, embora o nosso editor tentou ao máximo resolver esse problema, tinha uma festa de criança do lado do apartamento da Graziella, né? Que participou, a festa também participou desse podcast. Pois é. A gente espera poder ter resolvido, mas também não atrapalhou que a mensagem pudesse ser feita, que essa conversa pode ser. Criança é sempre alegria mesmo e a vida é assim. Graziella, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Suas palavras finais, o que você gostaria aqui para fechar esse episódio? Bom, eu quero agradecer muito, né, Luiz, Gabriel, porque foi realmente um papo muito, muito agradável. Acho que são questões, né, são temas assim importantes para a gente refletir sempre na nossa caminhada, né, como cristãos, como católicos, como filhos de Francisco, porque olha, não está fácil, né? Eu acho que a gente vive um momento na história, não só do Brasil, mas do mundo, com tantos desafios, um momento tão complexo, com tantas questões que nos afetam, né, e que se mostram como realmente desafios a serem enfrentados. E eu acho que o mais importante é a gente nunca se esquecer realmente daquele que é a nossa fonte, né, de vida, daquele em que a gente deposita a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor. Eu acho que sempre que a gente tiver dúvidas com relação a qualquer questão que diga respeito à igreja, né, ao caminho que a gente está seguindo, a gente deve se voltar para Jesus. Né? Qual é a mensagem do Evangelho?
né? O que está ali de forma mais simples, mais básica e principalmente mais fundamental? Quais são os fundamentos da nossa fé e da nossa caminhada? Eu acho que se a gente olha para isso, a gente encontra a resposta, né? Quero agradecer muito, então, ao convite e estou à disposição, tá, gente? Obrigada, beijo para vocês. Você nos encontra em todas as plataformas de podcast e no YouTube. Lá você pode ouvir os episódios anteriores. Siga-nos nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer e todas as outras. Jesus fez ainda muitas outras coisas que, se fossem ditas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os podcasts que se deveriam ser gravados. Até a próxima! Anda no pecado, o meu povo escolhido. Não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor, vai falar por mim, anuncia-me, vai falar por mim, anuncia-me. Filhos de Francisco.